Duas matérias publicadas nesta segunda-feira, 26 de janeiro, mostram o quanto o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto estão pegando fogo nos bastidores. Acompanhe aqui comigo. Matéria publicada no início da manhã de hoje no Estadão. Edson Fachin, ou nos autolimitamos, ou poderá haver limitação de um poder externo. O conteúdo em questão é uma entrevista exclusiva do atual presidente da Suprema Corte ao jornal. E o tema central, como já era de se esperar, é o código de conduta que Fachin tem defendido desde que assumiu a presidência da Corte no final do ano passado. Apesar desse interesse em criar mais um freio para ser desrespeitado pelos colegas, Fachin não é esse santo que tem tentado parecer agora que está em fim de carreira. Por trás dessa cara de carteiro Jaiminho do seriado Chaves, existe alguém que não pensou em evitar a fadiga quando decidiu anular as condenações e os processos contra Lula. Sim, Edson Fachin é um dos responsáveis pelo cenário da revoltante impunidade que impera hoje nesse país. Ironicamente, o trecho destacado na manchete da matéria vem de uma resposta que também citou a própria Lava Jato. A pergunta foi: quando o senhor começou a pensar a ética para o Supremo? Fachin respondeu: quando tomei posse no STF em 2015, eu já falava que, a longo prazo, haveria melhora da cultura interna do tribunal. Veio a Lava Jato que, no fundo, com todos os seus erros, que não são poucos, e com seus acertos, que também houve, mostrou um fato inegável: houve corrupção. E grossa corrupção. Pois é, agora eu pergunto, se a existência de corrupção foi inegável nesse caso, por que então o ministro ajudou a torná-la impune, anulando as condenações contra aquele que era apontado como peça central em toda essa história? Só que logo adiante, nessa mesma resposta, vem a parte que diz respeito ao código de conduta. Abro aspas, até porque ou nós encontramos um modo de nos autolimitarmos ou poderá haver eventualmente uma limitação que venha de algum poder externo. E não creio que o resultado seja bom, haja vista o que aconteceu na Polônia, na Hungria, no México. Fecho aspas. O curioso é que a própria Constituição Federal Brasileira, aquela que teoricamente deveria ser protegida justamente pelos ministros do STF, já prevê um certo papel de contenção vindo de fora do Judiciário, em especial do Senado Federal. O problema é que toda vez que essa contenção, de alguma maneira, está prestes a ser exercida, a atual composição do Supremo dobra a aposta e exerce ainda mais as suas já tradicionais invasões de competência e o seu autoritarismo. Como se não bastasse, qualquer parlamentar que se levante contra a atuação da Corte passa a integrar um inquérito infinito, ou, no caso daqueles que já fazem parte, passam a ser alvo de novas medidas intimidatórias dentro desse inquérito para convencê-los a mudar de ideia. A prova do que eu estou falando está, inclusive, na próxima pergunta dessa entrevista e na resposta dada pelo presidente da Corte. Pergunta: o senhor teme que esses pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, que estão hoje parados no Senado, avancem a partir do caso do Banco Master? Resposta de Fachin: não creio, porque isso significaria uma crise institucional muito grave. Nós teremos condições de tirar aprendizados dessa crise e resolver isso institucionalmente, sem criar uma crise institucional efetivamente grave. Isso aqui é simplesmente o cúmulo. Como eu falei anteriormente, a Constituição dá ao Legislativo, em especial ao Senado, o papel de conter abusos do Supremo. E um dos meios de fazer isso é o impeachment de um ministro que tenha cometido atos que se enquadrem no que está descrito na lei. Só que basta entrar nesse assunto para que Fachin, assim como qualquer outro ministro já fez até hoje, diga que não é preciso chegar nesse ponto, porque isso representa uma crise institucional muito grave. Pelo amor de Deus, que é essa que virou esse país? O cara já não tem mais vergonha nenhuma em admitir que pouco importa se um ministro cometeu o crime que justifica impeachment. O que importa é que medidas extremas não sejam tomadas para não criar uma crise institucional. A esposa de um ministro tinha um contrato de 129 milhões de reais com um banco que exercia fraudes. O ministro relator desse caso está envolvido até o pescoço com empresas ligadas a essas fraudes. Mas nada disso é motivo para pânico. No fim das contas, este código de conduta defendido por Fachin é apenas mais uma peça teatral para concentrar ainda mais poder nas mãos dos 11 ministros intocáveis. E por incrível que pareça, ainda há uma ala dentro do Supremo que ainda se opõe a essa ideia, como o próprio Fachin admitiu. Pergunta: e tem uma ala que acredita que o código não é necessário? Resposta: há alguns colegas que entendem que não, porque nós já temos regras na LOMAN, então não seria preciso pensar num outro código de conduta. A LOMAN é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, outra coisa que só existe no papel, porque ela determina, por exemplo, que o magistrado deve ser discreto e ter uma conduta dentro e fora do ambiente profissional que seja compatível com o seu cargo e que não comprometa sua imparcialidade.
mas os ministros do nosso Supremo, a cada pingo de chuva que cai nesse país, correm para a imprensa para dar entrevistas exclusivas como essa, ou então, o que é ainda pior, para fazer fofoca em off para jornalistas específicos. Mas ainda bem que nós temos uma Suprema Corte para proteger a nossa Constituição e nossa democracia, não é mesmo? Bom, como eu falei anteriormente, a outra matéria que eu tenho para mostrar é ainda mais polêmica. Folha de São Paulo, em matéria publicada hoje. Lula mostra irritação com Toffoli e chega a dizer a aliados que ministro deveria deixar STF. Auxiliares relatam incômodo do presidente com o ministro, falam em desabafo e duvidam que o petista vá propor renúncia. Em almoço, o petista disse que magistrado teria a chance de fazer a coisa certa e resgatar biografia. Segundo a matéria, pelo menos 3 auxiliares de Lula confirmaram o teor dessas conversas, feitas de maneira reservada. Bom, essa não é a primeira rusga entre Lula e Toffoli desde que os dois ocupam posições de poder em Brasília. Mas eu confesso que eu fico me perguntando quais seriam os verdadeiros motivos para que Lula estivesse incomodado dessa maneira nesse momento. Quando Toffoli anulou a multa de mais de 10 bilhões de reais da JIF, dos irmãos Batista, aqueles que costumam visitar o Planalto mesmo fora da agenda oficial do presidente, Lula não mostrou nenhuma irritação. Quando Toffoli anulou provas da Lava Jato contra a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, aquela a quem Lula concedeu asilo diplomático após ter sido condenada à prisão no seu país, Lula não mostrou nenhuma irritação. Quando Toffoli anulou todos os atos da Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef, Lula não mostrou nenhuma irritação. Pelo jeito, ele é um tanto quanto seletivo, não é mesmo? Será que o incômodo agora é pelo tanto que o envolvimento de Toffoli tem ficado escancarado pelas suas próprias ações e tudo isso tem acontecido em ano eleitoral? Será que o incômodo agora é porque Toffoli faz uso rotineiro e tem instalações exclusivas em um local que nunca foi dele no papel e esse privilégio deveria ser apenas de Lula? Será que o incômodo agora é porque Lula planejava usar novamente em 2026 a narrativa de que não indica amigos para a Suprema Corte? Toffoli foi indicado por ele ainda em seu segundo mandato presidencial, mesmo sem ter pós-graduação, mestrado ou doutorado, mesmo sem ter qualquer livro ou artigo relevante publicado, mesmo nunca tendo sido juiz e já tendo sido reprovado em concursos para tal, mas já tendo sido advogado do PT, inclusive nas campanhas presidenciais do próprio Lula, em 98, 2002 e 2006. Se bem que Lula usou isso em 2022 e, mesmo depois disso, indicou Zanin, Flávio Dino e Jorge Messias. Então, definitivamente, não faz parte das suas preocupações o mínimo de coerência em suas narrativas. Qual é o verdadeiro motivo, então, para que Lula esteja tão irritado agora com Toffoli? Me conta a sua opinião aqui nos comentários.